No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse cestinho de Páscoa aqui. Gente, ele é muito fácil de fazer. Pra você que é iniciante no macramê, que nunca fez macramê, eu tenho certeza que você vai conseguir. E ele é bem rápido de fazer também, tá? Então, se você tá procurando uma opção de presente barato nessa Páscoa, esse tutorial é perfeito pra você. A lista de materiais vai estar completa aqui embaixo, tá? A única observação é que vocês vão ver que na lista de materiais, no começo aqui do vídeo, quando eu mostro pra vocês, eu não mostrei a linha que eu usei pra fazer esse lacinho aqui, tá? Mas ela tá aqui embaixo na descrição da lista completa de materiais, eu só não mostrei pra vocês. Mas enfim, é isso, agora bora lá fazer esse cestinho junto comigo. Então vamos lá pra nossa lista de materiais. O que é o básico pra gente fazer macramê? É sempre fita métrica e tesoura, tá? De preferência uma tesoura afiada, que vai ser melhor, o corte de vocês vai ficar mais limpo. Os fios, o cordão que eu tô usando é um cordão trançado com alma de 4 milímetros, tá? E eu tô usando da marca Danitex, ó, esse cordão aqui. Então, ó, ele tem 4 milímetros, tá vendo aqui? E na cor cru. E tem cupom de desconto pra vocês lá na loja deles, pra vocês comprarem o mesmo cordão. Mas se vocês quiserem fazer, por exemplo, com barbante ou alguma coisa assim, barbante 24 fios, barbante 32 fios, também tem lá na loja deles, na loja de armarinho deles. Então, vocês também podem fazer, tá? São as mesmas medidas. Vai ficar com outro acabamento, mas vocês podem fazer com barbante. E aí, vocês podem comprar tudo lá na loja da Danitex e ainda garantir o desconto de vocês. E sobre a quantidade de fios, nós vamos precisar, aqui ó, eu tenho 4 fios de 1,20 m e aqui eu tenho 20 fios de 70 centímetros, tá bom? Além disso, a gente vai precisar de cola pra gente fazer o acabamento do nosso cestinho de Páscoa. E aí eu trouxe duas opções pra vocês. Vocês podem usar a cola da Tec Bond pra artesanato, tá bom? Ou a cola Pegamil também pra artesanato. Eu gosto muito das duas colas, então vocês podem usar a que vocês quiserem, só pra gente fazer o acabamento do nosso cestinho. E eu vou usar esse borde aqui embaixo, ó. É um borde de EVA, tá? Que eu uso pra apoiar pra fazer macramê. Só que eu só tô usando ele pra eu ensinar vocês. Você não precisa de um desses. Você pode fazer, por exemplo, com uma prancheta. A prancheta funciona muito bem. Eu fiz esse daqui com a prancheta, tá? Apoiado na prancheta. Se você não tiver prancheta, você pode fazer na sua própria mesa e apoiar e prender com a fita crepe mesmo, tá? Então, você corta um pedacinho e vai prendendo os fios com a fita crepe, tá? Então, é super fácil de fazer, gente. É super versátil, é uma opção barata pra você que não quer gastar muito nessa Páscoa. E é uma gracinha, olha, ainda fica de presente pra quem você for dar esse cestinho, que dá pra usar ainda na Páscoa do ano que vem. Mas, gente, é muito fácil de fazer, vocês vão ver. Agora, bora lá pro nosso tutorial. Agora, gente, a primeira coisa que nós vamos fazer, a gente vai pegar 2 fios de 1,20 m dos 4 e a gente vai fazer primeiro a orelhinha do coelho do nosso cesto. Então, ó, vocês vão medir aí 38 centímetros, tá? Ó, então, pega a ponta de um desses cordões de 1,20 m, vem aqui, mede até aqui, ó, onde dá 38 centímetros, certo? Ó, mede aqui. Aí, no meu caso, eu vou pegar aqui um alfinetinho e vou marcar onde são esses 38 centímetros. Então, vou usar aqui os dois. Vou marcar aqui aonde são os meus 38 centímetros. 38 centímetros, certinho. Agora, deixo aqui esticado. Agora, eu pego mais um. E, de novo, meço 38 centímetros aqui. E marco, tá? Agora, pra fazer a orelha do coelho, a gente usa um nó que chama nó correntinha. Eu vou ensinar vocês, ele é muito fácil de fazer. Como que a gente faz? Eu pego, ó, é como se fosse um nó festonê alternado, tá? Eu pego aqui, ó, então, vou começar com esse lado. Tanto faz o lado que você vai começar, não importa. Eu vou pegar aqui meu fio da esquerda, então, passo ele por cima do outro fio aqui. Formou essa argolinha, eu jogo aqui por baixo e puxo até aqui em cima. Aqui, dou uma puxadinha. Agora, eu faço ao contrário, eu pego esse meu fio de cada direita, jogo por cima da esquerda, por baixo dele e aqui por dentro da argolinha. E puxo pra cá de novo. E, gente, eu gosto de puxar bem esses nozinhos, porque depois vocês vão ver que eu vou esticar ele, tá? A gente dá uma esticadinha. Então, ó, fiz agora pro lado direito. Agora, já fiz pra esse lado, eu faço com a linha da esquerda de novo. Então, pego ela, jogo por cima da direita, ó. Passo aqui por baixo e levo até aqui em cima e faço o meu nó correntinho, ó. E aí, eu vou puxando e vou ajeitando, tá, gente? Eu gosto de puxar bem pra ficar bem firme, porque depois eu vou dar uma puxadinha e esticar no final, como eu falei pra vocês, tá? Ó, agora do lado de cá. Fiz pra esse lado, agora eu pego da direita
e passo por cima da esquerda e faço assim. Então, a gente vai alternando esse nó. Ele não chega a ser um nó festonê, porque o nó festonê a gente precisa fazer 2 vezes com cada linha. Então, não chega a ser um nó festonê, mas é como se fosse meio nó festonê. Digamos assim, alternado um para cada lado, ó. E aí, gente, é só isso, tá? E nós vamos fazer 12 vezes esse nó. Então, depois eu vou contar aqui com vocês, vocês vão ver. Vão dar 12 nozinhos para cada lado. Então, eu vou fazer aqui, agora que vocês já entenderam como é que faz. Vou fazer aqui e já volto para mostrar para vocês. Gente, ó, fiz aqui um lado da minha orelha. E aí, ó, vou contar aqui com vocês para vocês verem, tá, ó. A gente contando essas lateraisinhas aqui, vai dar 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E de cá a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tem que ter 12, tá? E aí que eu falei pra vocês que eu dou uma esticadinha, porque vocês vão ver que quando vocês terminarem de fazer o nó e fizer ele bem certinho, ele fica muito junto. Então, ó, eu pego e faço assim, ó. Eu estico mesmo o cordão pra esses nós se abrirem e ficarem mais bonitos, ó. Tá vendo? Eles ficam com um desenho mais bonito depois que a gente dá uma puxadinha assim, tá? E aí, a gente fez uma orelha aqui, ó. Então, assim vai dar a nossa primeira orelhinha. E aí, com os outros 2 fios de 1,20 m, esses 2 fios de cá, nós vamos fazer exatamente igual. Então, 2 fios de 1,20 m usei aqui, os outros 2 fios de 1,20 m eu vou usar pra fazer a outra orelhinha, porque são 2, tá? Então, eu vou fazer exatamente o mesmo processo, vocês também vão fazer, que a gente já fez nessa orelhinha, e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Olha, gente, então voltei aqui com o outro pronto, tá? Então, fiz um lado com vocês, voltei com o outro pronto, e eu fiz a mesma coisa, tá? Estiquei assim, pra ficar maiorzinho, pra ficar mais bonito, tá? Isso independente de qual linha vocês estiverem usando, se for barbante. Eu não sei se o barbante vai esticar desse jeito como o cordão faz, mas de qualquer forma dá uma puxadinha pros seus nós não ficarem tão juntinhos, tá? E 12 de cada lado, como eu falei pra vocês, tá? Os dois estão exatamente iguais, exatamente, ó, do mesmo tamanho, tá bom? Agora eu vou deixar aqui de lado. Ah, uma coisa. Agora que a gente fez, no começo eu pedi pra vocês medirem 38 centímetros, né? Fiz os nós e vocês vão ver que de cá, sobrando, também tem que ter 38 centímetros, tá? Então, sobrando aqui tem 38 centímetros e de cá no começo que a gente mediu tem 38 também. Agora eu vou ensinar vocês a fazer a segunda parte aqui do nosso cestinho. Eu vou pegar, então, 2 fios de 70 centímetros e com esses 2 fios, eu vou separar eles e reservar. Dos 20 fios, eu não vou usar 2 aqui pra fazer o que eu vou fazer, tá? Então, vocês vão pegar, separar 2, vai sobrar 18. Com todos os outros 18 fios, ó, a gente vai fazer isso daqui, tá? Ó, assim que eu vou ensinar pra vocês agora como é que faz. Então, depois que você já pegou seus 2 fios, deixou eles reservados aí, vocês vão pegar todos os outros 18 fios e de 2 em 2 vocês vão juntar. Então, pega um fio de 70 centímetros, ó, une as pontas, puxa até encontrar o meio e marca aqui, tá? Marca o meio. A mesma coisa, pega mais um fio de 70 centímetros, une as pontas, encontra o meio e coloca aqui do lado do outro fio. Então, vocês vão fazer isso de 2 em 2 com os 18 fios que sobraram, tá? Ó, vai fazer o nó quadrado. Como que eu faço o nó quadrado? Pego aqui com a linha da direita, eu sempre começo com a da direita, tá, gente? Mas vocês podem começar com a da esquerda, não tem problema. O que importa é que vocês vão ter que sempre fazer do mesmo jeito, tá? E eu começo com a da direita, então eu pego a da direita, passo aqui por cima dos fios do meio, faço essa voltinha. Com a da esquerda, eu passo ela por cima do fio da direita, que tá esticado passando aqui. Pego essa linha da esquerda, jogo ela lá atrás, por trás de todos os fios e por dentro dessa voltinha aqui, ó. E puxo até em cima. Assim, puxo. Agora eu faço ao contrário. Pego a da esquerda, jogo aqui por cima dos fios do meio, fazendo a voltinha. E com a da direita eu venho, passo por cima da linha da esquerda, jogo ela lá atrás de todos os fios, por dentro da voltinha, assim, e puxo. Ó, assim. Agora ficou essa orelhinha aqui, tá vendo? Eu venho e puxo os fios do meio pra acertar essa orelhinha. Aí aqui embaixo, os fios não vão ficar iguais mesmo, tá? É normal. Alguns, 2 deles, os da beirada, vão ficar mais curtinhos e os do meio vão ficar mais compridinhos, mas não tem problema. E aí, como eu falei, vocês vão fazer isso com todos os 18 fios de vocês, tá? Todos eles. E os 2 que eu pedi pra vocês separarem, vocês vão deixar do lado pra gente usar daqui a pouco, tá? Então, agora a gente vai pegar aqui as nossas 2 orelhinhas, tá? Ó, vou pegar aqui. Vou só prender elas aqui. E, gente, marca o meio dela mais ou menos, tá? Assim, ó. Então, juntem ela assim.
Marca o meio aqui dela mais ou menos. E prende aqui, no meio, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o nó quadrado, como eu já ensinei pra vocês, que é a mesma coisa da gente fazer esse daqui, é exatamente igual, só que aqui as linhas estão todas presas, né? Então, eu vou fazer aqui um nó quadrado, ó, com essas 4 linhas, tá? Assim, é a mesma coisa, gente, igual eu já ensinei pra vocês, só que aqui as linhas estão presas, como eu disse, ó. Então, eu vou fazer em uma orelhinha, aqui na base de uma orelhinha, puxo aqui as linhas do meio sempre, tá? Ó, então eu fiz aqui. E aí ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Com o nó quadrado aqui na base. Agora, já fiz de cá. Agora eu pego e faço com essas 4 linhas de cá o nó quadrado também, tá? Puxa bem. Agora puxa os fios aqui do meio. E pronto, nós temos 2 orelhinhas, ó. A de cá também ficou a mesma coisa, tá? Igualzinho. E aí, eu preciso agora juntar essas 2 orelhinhas para começar a fazer o meu cesto, certo? Então, o que que eu vou fazer, ó? Agora, a gente vai começar a fazer o nó quadrado intercalado. Que é a mesma coisa do nó quadrado, só muda um pouquinho dos fios que a gente pega dele, tá? Então, ó, vou separar aqui os meus 2 fios de cada ponta, ó. 2 pra cá, 2 pro lado de cá. E vão sobrar 4 fios aqui no meio, certo? E com esses 4 fios eu vou fazer mais um nó quadrado, ó. Então, vou pegar e fazer mais um nozinho aqui. Puxa bem aqui pra cima. E fecha aqui o nó quadrado. Ó, pronto. O nó quadrado intercalado, gente, só pra vocês entenderem, nada mais é do que a gente pegar a metade dos fios de um nó e a metade dos fios de outro nó e usar esses fios pra fazer um nó quadrado aqui embaixo, um outro nó aqui embaixo. É só isso. E agora, vou continuar fazendo nó quadrado intercalado. E a gente tem que adicionar fios, né, pra gente conseguir fazer o nosso cesto. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui esses meus 2 fios agora, porque a gente agora tem essa fileira aqui de cima, agora eu comecei a fazer uma nova fileira embaixo, né? E eu vou ter que continuar fazendo essas fileiras. Lembra dos 2 fios que eu pedi pra vocês separarem dos 20? Então, eu vou pegar um deles, vou unir as pontas aqui, a mesma coisa, encontrar o meio. Vou colocar bem aqui do lado, ó, na altura do final aqui desse nó quadrado, ó. Então, vou colocar aqui. Ó, então, pego esses 2 fios, aqueles que eu tinha separado no meio, que é a metade desse outro nó quadrado aqui de cima, os que a gente ainda não usou, mais esses 2 fios e faço um novo nó quadrado, tá? Tô adicionando aqui o fio, então, pra eu fazer um nó quadrado novo. Ó, e fecho esse nó, tá? Assim, fechei. E aí eu puxo, tá, gente? Ó, sempre puxem os fios do meio. Pronto, adicionei. Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Pego aqui esses 2 fios que eu não usei, que é a metade desse primeiro nó aqui. Pego o meu outro fio que eu pedi pra vocês separarem, o segundo fio que eu pedi pra vocês separarem dos 20, uno nas pontas, encontro o meio e vou colocar ele aqui do lado, na altura aqui do final desse primeiro nó. Agora eu pego esses 2 fios com esses 2 fios novos aqui, que na verdade é um, né, que eu dobrei ele no meio, e faço um novo nó quadrado, adicionando aqui o fio pra gente formar o nosso cesto. E aí, gente, como eu falei, se vocês não tiverem o alfinete, vocês podem prender direto esse fio aqui na prancheta ou com uma fita crepe, que dá certo também, tá? Pronto. Ó, então vocês conseguem perceber que aqui tem uma fileira, né, que é essa daqui que foi a base da orelhinha. Aqui tô começando a montar uma nova fileira. E essa aqui que é a primeira fileira do nosso cestinho. Agora, gente, eu vou adicionar todos esses fios que a gente já fez o nó, tá? Então, eu vou pegar um por um deles. E eu sempre faço assim, primeiro adiciono um de cá, depois do lado de cá, vocês vão ver, tá? Então, pego aqui meu nó quadrado, posiciono ele do lado desse nó quadrado de cá. Vou prender aqui com alfinete. Agora, gente, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Pego mais um nó quadrado. Vou pegar mais um alfinete, posicionar ele aqui do lado desse nó quadrado, do lado de cá. E pronto. Ó, assim, tá? E o que que a gente vai fazer? Nós vamos continuar fazendo os nós quadrados intercalados. Eu sempre adiciono os nós, dou todos os nozinhos da fileira para continuar adicionando esses aqui depois, tá? Vocês vão entender. Então, ó, agora vocês vão pegar esses 2 fios da beirada do lado de cá e esses 2 da beirada do lado de cá. Pra separar, a gente não vai usar eles agora. E vou continuar fazendo os nós quadrados. Então, ó, o primeiro nó quadrado aqui,
Eu vou pegar os primeiros 2 fios aqui que tem, tirando esse que a gente separou, que é a metade desse nó quadrado. Agora eu pego os 2 fios de cá, os próximos 2, certo? E a metade do nó quadrado de cá, tá? E vou dar outro nó quadrado, aqui a gente tem 4 fios, ó. Vocês conseguem ver, ó? Que são 2 desse nó de cá e 2 desse nó de cá. Então, é metade de cada nó, tá? Pra gente fazer a fileira de baixo, como eu falei pra vocês. E aí a gente vai fazer o nó quadrado normalmente. Pronto. Agora, sobrou esses 2 fios do lado de cá. Então, gente, é sempre assim, ó. Fiz o meu nó. Tem 2 fios aqui, que é a metade desse nó de cima. Pego eles e pego os 2 próximos, que é a metade desse nó de cá. E faço mais um nó quadrado. E é sempre assim, a gente vai pegando de 2 em 2 próximos, que a gente junta 4 fios para fazer um nó quadrado, certo? Ó, e vai fazendo. E puxa aqui os fios do meio. Agora, pega os 2 próximos, ó, que é a metade desse nó de cá. Então, ó, esses 2 próximos fios aqui. Agora, pego mais 2 próximos, ó, que é a metade desse nó de cá. Ficam esses 4 aqui. E faço um nó quadrado. E aqui, mais uma vez, para eu adicionar esse último nó aqui que a gente deu, pego aqui os 2 últimos fios que sobraram, que é a metade desse nó. E os 2 últimos fios de cá, ó, porque os 2 aqui da beirada a gente jogou pra cima, não vamos usar agora. Então, sobrou aqui e são os 4 que eu vou usar para dar o último nó quadrado dessa fileira aqui por enquanto, tá? Só pra vocês entenderem, só pra reforçar então, o nó quadrado intercalado, ele nada mais é do que a gente pega a metade dos fios de um nó, a metade dos fios de outro nó, junta eles pra fazer aqui o nó quadrado de baixo. E vai ser sempre assim, metade de um nó, metade de outro, pega os 2 fios de cada um, e junta para fazer o nó quadrado da fileira de baixo. É sempre assim, tá bom? O que eu vou fazer? Vou continuar adicionando todos esses meus nozinhos. Então, eu vou adicionando sempre um de cada lado. Um do lado de cá, um do lado de cá. Ó. Agora, eu não vou usar esses 2 fios da beirada, ó. Nem esses e nem do lado de cá. E qual fio que sobrou? Sem fazer o nó ainda? Esses 2 e esses 2 de cá, que é a metade desse nó. Então, eu vou e dou o meu nó quadrado. E aí, gente, nós vamos fazendo assim. Vou adicionar, então, mais um de cá, mais um de cá, até acabar os nossos fios. Vou adicionar aqui e já volto para mostrar para vocês. Pronto, gente, adicionei os fios aqui. Sobrou um, tá? Sobrou um nozinho. E aí, esse aqui vocês podem adicionar de qualquer lado, tanto faz, tá? Então, a gente adiciona do lado de cá. Pronto, adicionei de cá. Agora, a gente vai fazer 6 fileiras, tá? Então, eu tenho já 1, 2, vou fazer desta mesma forma até dar 6 fileiras, ó. Então, vou só mostrar pra vocês, porque eu mostrei a intercalada aqui, vou mostrar pra vocês a próxima, tá? E o que que a gente vai fazer, então, aqui? A gente vai continuar dando nós quadrados de uma forma decrescente até dar 6 fileiras, tá? Então, vou mostrar pra vocês. Vocês lembram que aqui a gente, pra fazer essa fileira aqui, a gente tinha descartado os 2 fios da beirada, né? Então, de novo, pra eu fazer a próxima fileira, eu vou de novo pegar os 2 fios de cada beirada e descartar, né? Separar eles aqui que eu não vou usar. E aí, eu vou fazer essa fileira inteira de nó quadrado de novo. Então, ó, pego aqui meus 4 primeiros fios, metade desse nó, e faço mais um nó quadrado. E assim, a gente vai fazer sucessivamente até o final dessa fileira, tá? Ó, fiz um nó quadrado, então a gente vai fazer vários nós quadrados até usar essas últimas 2 linhas aqui, ó, tá? E aí, gente, nós vamos fazer essas fileiras decrescendo até dar 6 fileiras. Então, essa fileira que eu tô fazendo é a terceira, porque tem 1, 2, 3. Então, além dessa, eu vou fazer mais 3 fileiras. E é exatamente dessa mesma forma. Então, o que que a gente vai fazendo? Eu vou fazer essa fileira. Quando eu for fazer a próxima, eu, de novo, pego os 2 fios da beirada, ó, desse último nó, porque assim, observem que a gente sempre descarta os 2 fios da beirada do último nó de cada fileira, ó. Então, eu descartei os 2 fios da beirada desse, que são os que estão mais na ponta. E de cá também, ó. Então, quando eu fizer esse último nó de cá, eu vou de novo, pra eu fazer a fileira de baixo, pegar os 2 fios que estão na ponta de cada nó, que é o último nó, e vou jogar aqui pra cima de novo pra eu fazer a próxima fileira. E assim sucessivamente, mas eu vou mostrar pra vocês, tá?
Pronto, gente, então fiz aqui as 6 fileiras, vou contar com vocês, pra vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cá também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Agora, tirei aqui os alfinetes e agora é a hora que a gente vai juntar aqui os dois lados, tá, gente? Ó, então, a gente vai fechar com o nó quadrado também. Então, já vou separar aqui meus 2 fios de cá e os 2 fios de cá. E aqui eu vou juntar pra fazer um nó quadrado, ó. E aí, aqui no começo pode parecer um pouco difícil, porque às vezes a gente não consegue juntar direito, tá? Mas é só vocês fazerem o nó quadrado aqui. E aí, a hora que vocês puxarem, ó, do jeito que ele tá, puxarem, aqui a gente já consegue fazer ele de uma forma mais tranquila, tá? Porque aí ele já se junta bem. Agora eu faço aqui de novo pra fechar o meu nó. Puxo sempre aqui os fios do meio e fechou assim, tá? Ele fica fechadinho. Só que agora a gente precisa fechar esse buraco aqui. E aí, gente, aqui a gente vai pegar de 2 em 2 fios, certo? Pra gente fazer mais um nó quadrado. Então, aqui, esse nó que eu dei é pra fazer a segunda fileira. Agora eu preciso completar a terceira fileira. Então, eu vou ver aqui, ó, quais os fios que estão sobrando pra eu completar a terceira fileira. Então, metade desse nó, ó, tá vendo? Que sobrou metade desse nó aqui, ó, solto. Aqui, agora eu pego os 2 próximos e dou mais um nozinho pra fechar. Agora o próximo, ó, tem mais um buraco aqui, que eu preciso fechar aqui, ó. Então, eu pego os 2 fios que sobraram desse nó e os 2 fios que sobraram desse nozinho de cá também, ó. Tá vendo? Esses 4 fios aqui, tá? E fecho. Pra eu terminar de fechar, então, aqui o buraco que tá da minha terceira fileira. Agora, vamos lá fechar a quarta fileira. De novo, eu pego aqui do lado, porque, ó, tá vendo que tá esse desenho assim? Porque foi a forma que a gente fez as fileiras de forma decrescente, ó. Então, eu vou pegar esse meu próximo nó aqui, ó, que é o próximo, porque a de cima eu já fechei. Então, pra fazer a quarta fileira, pego aqui, ó, metade desse nó com os 2 fios próximos que estão e fecho aqui o nó quadrado. E assim por diante, gente. Aí, nessa fileira aqui, pego de novo aqui, ó, metade desse nó aqui, são esses 2 fios, com os 2 próximos fios, faço mais um nó quadrado. É a mesma coisa, só que agora tá fechado, né? Mas é o mesmo princípio, gente. Metade de um nó com a metade de outro nó, a gente une os 2 fios, os 4 fios, né? Pra fazer o nó quadrado. Agora, com os 2 fios que sobraram desse nó aqui, com o lado de cá, ó, juntando com o lado de cá que já tá formado, que é aquele decrescente que a gente fez. Com esses 2 fios aqui desse nó, que é o que sobrou dessa fileira. Faço aqui, então, meu nó quadrado. E de novo, agora vamos fazer a nossa quinta fileira, ó, porque eu fiz 1, 2, 3, 4, tá? Então, ó, vamos lá pra gente fazer a nossa quinta fileira. Então, a mesma coisa, pego aqui os 2 primeiros fios, com os próximos 2 fios, ó. E observem, gente, que eu pego os 2 fios desse primeiro nó aqui que acompanha a fileira de cima. Cuidado para não pegar, por exemplo, desse nó aqui de baixo, porque esse nó aqui de baixo é a fileira que a gente vai compor agora, tá? Então, tem sempre que pegar os 2 fios do nó que tá acompanhando a fileira de cima que a gente acabou de fazer, tá? Então, gente, é assim, ó. Eu vou pegando, então me orienta aqui pelo primeiro nó que tá sobrando, pego os 2 fios e aí eu vou pego mais 2 próximos fios junto pra fazer o nó quadrado, ó. Aqui. De cá de novo. Pego os 2 próximos fios com os 2 próximos fios, junto mais uma vez, pra fazer o nó quadrado. Cheguei aqui no último, ó. Então, sobrou aqui os 2 últimos fios desse lado e 2 fios desse lado, tá? Então, esses 4 fios de novo, que o próximo nó já é da fileira de baixo. Então, esses 2 fios aqui, ó, que é o do nó da fileira de cima, são os 2 últimos. Então, aqui é o nosso último nó dessa quinta fileira. Gente, agora sim, fechei aqui, então, a minha sexta fileira, ó. Todos os nós estão aqui no mesmo nível, tá vendo, ó? Tá tudo igualzinho, tem que ficar fechadinho assim, tá? Agora, eu vou ensinar vocês como que a gente vai fechar aqui embaixo, tá bom? E agora, gente, como que a gente vai fazer pra fechar? Eu tava pensando aqui, e um problema que aconteceu nesse meu cestinho aqui,
é que com a sexta fileira, na hora que eu fui fechar, por causa dessa sexta fileira e pelos nós aqui que eu peguei, vocês vão entender já já, ela acabou ficando um pouquinho torta. Então, ao invés dela ficar quadradinha assim, ela acabou ficando assim, quando a gente compara com a orelhinha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, gente, tirei aqui de dentro pra vocês verem. Então, vocês conseguem ver que ele forma um quadrado aqui, ó? Assim, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Só que esse quadrado, a orelhinha, ela não fica aqui reta, entende? Ela tem que ficar aqui em uma parede do quadrado e ela tá meio na diagonal. Então, por esse motivo, eu vou pedir para vocês desmancharem a sexta fileira. Vocês desmancham tudo em menos de 1 minuto, é super rápido. Eu fiz aqui até no meu já, tá? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês que tá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem só 5 fileiras porque eu desmanchei aquela cesta. A gente vai refazer ela, só que eu acho melhor a gente desmanchar porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E eu fiz isso porque desse de cá eu fiz a sexta fileira e por causa dessa sexta fileira, esse quadrado ficou um pouquinho torto, tá? Então a gente precisa começar a fazer esse processo com 5 fileiras, tá? Vocês vão entender daqui a pouco. Mas, se fizer com 6 fileiras, ele vai ficar um quadrado um pouco tortinho. Lógico que você consegue, por exemplo, moldar ele para ele ficar mais redondo e ainda assim usar de frente assim. Só que ele quadradinho fica mais bonito com a orelhinha mais centralizada, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu fiz aqui, né? Desmanchei, tô com 5 fileiras. E aqui, embaixo da minha orelhinha, vocês vão ver... Deixa eu mudar pra cá que é mais fácil pra vocês verem, ó. Bem embaixo da minha orelhinha tem 3 nós. 1, 2, 3, certo? A gente tem esses 2 nós aqui, que é a base da orelha. Esse central e mais 2 do lado dele. Então, tem o central e um pra cá e um pra cá, certo? Então, a gente tem esses 3. Agora, vocês vão amassar o cestinho de vocês e centralizar aqui pra bater nó com nó. Então, ó, esses meus 3 estão centralizados, batendo aqui exatamente com esses 3 nozinhos aqui da orelha aqui atrás, certo? Então, eles bateram aqui e aqui do lado vai sobrar um nozinho, do lado de cá vai sobrar outro nozinho. O resto, eles têm que bater um de frente com o outro. Então, esses 3 aqui são os que a gente vai focar agora, tá? Então, a gente tá com esses 3 aqui. E se eu venho aqui para baixo na minha fileira, são esses 3 nós aqui, tá? É nesse mesmo rumo. Então, esses 3 nós aqui que são os nós mais centrais que a gente vai usar agora. E o que eu vou fazer, ó? Eu tô pegando aqui esses 3 nós. Eu vou fazer um nó quadrado aqui no meio deles. Para intercalar, vou fazer a sexta fileira. Mas a gente não vai fazer ela completa. Então, o que eu vou fazer, ó? Tenho aqui meus 3 nós. Vou pegar metade desse e fazer um nó quadrado, ó. Então, não vou usar esses 2 da beirada. Uso esses 2 e pego aqui os 2 próximos e faço um nó quadrado, certo? Ó, faço aqui um nozinho e fecho e puxo aqui. Agora, eu vou fazer um nó do lado de cá de novo, porque aqui tem o meu primeiro nó, 1, 2, 3, aqueles 3 que a gente contou, que são correspondentes a esses 3 aqui, certo? 1, 2, 3. Agora, entre esse e esse nó, eu vou fazer um outro nó quadrado, com metade dos fios desse nó e metade dos fios desse nó. E vou fazer mais um nó quadrado. Aqui a gente tá fazendo a sexta fileira de novo. Só que a gente não vai fazer a sexta fileira completa, vocês vão ver. Ó, dei o meu nozinho. E agora, eu vou fazer um nozinho aqui embaixo. Então, eu tô com 2 nós, e aí eu pego metade desse e faço um único nó aqui. Porque aí a gente tá fazendo decrescente de novo, igual a gente fez lá no começo. Ó, assim. E aí fica com um único nó aqui embaixo. Tá vendo que fica como se fosse um triângulo, ó? Então, tá vendo? Tem que ficar desse jeito. E o que eu vou fazer agora, ó? Eu vou contar aqui 1, 2, 3. Viro aqui pro ladinho, ó. Porque eu contei aqui, a partir desse semi-triângulo aqui que a gente acabou de fazer de cabeça pra baixo. Tô contando aqui, ó, então vou contar aqui pra cima, ó. A partir desse meu único nó, 1, 2, 3. Aí viro aqui, e qual que é o nó que tá do lado desse terceiro? Esse daqui, que é o da quinta fileira ainda, tá? E o que eu vou fazer? Mais uma vez, eu vou usar metade dos fios aqui. Não vou usar, e a outra metade eu vou usar pra fazer um nó quadrado, tá? Aqui, ó. E aí, a gente vai fazer exatamente esse mesmo desenho que eu acabei de fazer de lá,
aqui com os próximos 3 nozinhos, ó. Então, contei aqui com vocês 1, 2, 3. Aqui do lado, o meu nó que estava do lado desse terceiro é esse. Agora, a partir desse, eu conto 3 de novo, ó. Na mesma fileira que ele. 1, 2, 3. E aí, a gente faz tudo de novo, que eu acabei de fazer, ó. Tá vendo, ó? A gente tá usando esses 3 nós aqui agora. Aí, eu completei aqui com a sexta fileira. Agora, eu vou completar mais um nó quadrado de cá. Então, pego metade desse segundo nó e metade desse terceiro. E faço um nó quadrado. Que seria aqui, completando pra gente fazer a sexta fileira. Agora, ó, tenho esses 2 nós aqui, eu vou fazer um único nó aqui no meio para completar, que seria a sétima fileira, tá? Então, pego metade desse para fazer a minha sétima fileira. Ó, vou usar esses 4 nós, esses 4 fios aqui, tá? E vou fazer aquele triângulo de cabeça para baixo de novo. De cá. Pronto. Ó, tenho mais um triângulo aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó? Assim. Então, de novo, vou contar aqui, ó. O meu nó mais da ponta, 1, 2, 3. Qual que é o nó que tá do lado desse terceiro? Esse de cá, que é a quinta fileira ainda. E aí, a partir desse aqui de novo, ó, eu conto 3 nós de novo. Então, esse é o 1, 2, 3. Agora, eu vou trabalhar aqui com esses 3 grupos aqui, ó. Tá vendo? E o que é esse grupo aqui que eu tô mexendo agora? Ele corresponde aqui às costas da orelhinha do coelho, ó. Que são esses 3 nozinhos aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou trabalhar agora com esses 3 nozinhos. E aí, a gente vai preencher aqui com 2 e depois com 1 de novo. Então, pego metade de um nó e metade de outro e faço o nó quadrado aqui normalmente intercalado, compondo a sexta fileira, tá? Então, 1. Faço aqui o segundo. E agora, para fechar aqui, precisa de um nozinho aqui no meio para a gente fechar aquele nosso triângulo. Faço o único nó aqui, que é o último, que seria da sétima fileira. Agora, de novo, pela última vez, ó. Aqui a gente tá nas costas, tem que fazer mais uma lateral para fechar direitinho, então vou contar de novo. A partir aqui do meu último, conto subindo. 1, 2, 3. Qual que é o nó que tá do lado desse 3? Esse nó de cá, ó. E aí, a partir desse, eu conto 3. Então, 1, 2, 3. E quando a gente conta 1, a gente conta ele de novo, tá, gente? Então, 1, 2, 3. E aí, vocês vão ver que esses são os 3 últimos nós que sobraram, tá? Sem esse triângulo. E aí, são esses 3 últimos que a gente vai trabalhar agora. Ó, então, não uso metade dele. Faço aqui um nó quadrado pra gente intercalar aqui e compor a sexta fileira. Agora de cá, mais um. Pra também compor a sexta fileira. Agora, o que eu vou fazer, ó? Pra fechar aqui, ó, e terminar o nosso... de colocar um nozinho aqui embaixo... Pego aqui os fios do meio, metade desse e faço o último nó quadrado aqui. Esse é o último nó quadrado que a gente usa, tá? E agora, ó, se vocês forem girando a peça de vocês vão ver que a gente tem 4 triângulos, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, um desses triângulos tá bem aqui de frente, ó, que foi aquele que a gente mediu, os 3 nozinhos para comparar aqui atrás. Então, a gente tem um triângulo aqui na lateral, um de cá e um aqui nas costas. E agora, gente, essa aqui é a parte que é o lado certo da nossa cestinha, certo? Pra fechar essa cesta, pra gente fechar esse fundo, eu preciso virar ele ao contrário assim, ó. Deixando a parte de dentro pra fora agora, tá? E, ó, aqui vocês já conseguem ver que ele fica quadradinho certinho, tá vendo, ó? Assim, ó, 1, 2, 3, 4, os 4 lados do quadrado, sendo que a orelhinha, ela fica bem de frente aqui, ó, tá? Bem de frente pra um dos lados, ó. E agora... gente, lembrem-se, eu virei ao contrário. Essa daqui é a parte interna do cesto, tá? Vou virar assim. E vou ensinar vocês a fechar. E aí, gente, pra gente fechar aqui o nosso cesto, a gente usa o nó festonê. Eu vou ensinar ele pra vocês primeiro, tá? Antes de começar a fechar aqui. Então, ó,
o nó festonê, a gente precisa sempre de um fio guia, tá? E um fio que vai fazer o nó. Então, vou colocar aqui o meu fio guia. Vai ser o da esquerda, não, e tanto faz, você pode usar o da esquerda ou da direita. Eu gosto de usar o da esquerda, ó. O fio guia passa por cima, o fio que vai dar o nó passa por baixo, e aí passa por cima do fio guia, ó, e forma essa argolinha. E esse fio, no meu caso que eu tô usando da direita, que é o que vai dar o nó, ele passa por baixo do fio guia, e eu puxo assim. E com o nó festonê, a gente sempre usa o mesmo fio para dar 2 nós. Então, com o mesmo fio, ó, de novo, jogo por cima do fio guia, passo aqui por baixo, ó, por dentro da argolinha e puxo de novo para dar o meu nó festonê e ajeito aqui, tá? O nó festonê é isso, gente, é isso daqui. E é exatamente o que a gente vai fazer ali agora. Com os nossos 3 triângulos que a gente fez aqui, a gente vai fechar eles assim, ó, para formar o fundo da nossa cesta, certo? E aí, para não ficar muito confuso, eu vou prender aqui com o amarrador os fios que eu não vou usar agora, só para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? E aí, gente, ó, tá vendo aqui o que ficou que eu vou usar? Metade de um triângulo aqui, ó, porque tem o triângulo aqui, certo? Então, vou usar metade aqui de uma diagonal e do outro triângulo vou usar metade da diagonal dele. Então, quando eu for fechando, o desenho ele vai fechar assim, ó. Vai fechar uma parte do cesto, ele vai ficar assim, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? Eu vou juntar aqui, ó, vou dar o nó festonê, certo? Então, aqui, ó, temos aqui os nossos 2 primeiros nós quadrados, as nossas 2 primeiras linhas, certo? Uma delas vai ser a guia e a outra vai ser a que eu vou dar o nó. E só cuidado para não pegar a linha errada. Então, tenham certeza que vocês estão pegando a linha certa. Por exemplo, desse nó aqui, tô pegando aqui o primeiro. Desse nó de cá, também tô pegando o mesmo fio. O primeiro que tá aparecendo aqui, ó. E aí, eu vou vir aqui e vou dar um nó quadrado, ó. Então, meu fio guia, que eu sempre escolho da esquerda, passa por cima. O da direita passa por baixo, ó. Aqui por dentro do fio, por baixo do fio guia, por dentro da argolinha, eu puxo e dou um nó festonê. E puxo aqui. E com o mesmo fio eu vou e faço o mesmo movimento de novo, 2 vezes. Puxei, pronto. Dei aqui meu nó. Aí eu vou jogar ele lá pra trás. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os próximos fios que estão aqui, ó. Aí o próximo fio é qual? Esse daqui, ó, tá vendo? Esse fio de cá. E do lado de cá é esse fio de cá, é o mesmo fio, tá? Assim, eu digo nos 2 nós, então é o fio desse nó é igual ao fio desse nó, então eu tenho que pegar sempre os 2 próximos. Vocês só se atentem a isso para pegar os 2 próximos, tá? E aí, gente, eu vou fazer de novo esse movimento do nó festonê. Ó, eu tô tentando deixar mais assim para vocês conseguirem ver melhor, ó. Então, fiz um nó festonê, 2 nós. E pronto, usei e vou jogar aqui pra trás. E, gente, é a mesma coisa, é o que eu acabei de ensinar pra vocês aqui, é o mesmo movimento, tá? Por isso que eu preferi ensinar pra vocês antes, pra ficar mais claro. E agora, qual que é o meu próximo fio solto que eu ainda não usei pra dar o nó? Ó, é esse aqui da beirada desse nó quadrado de cá e o de cá também, ó. Esse fio da beirada desse nó quadrado de cá. E aí, vocês vão ver que, porque como é um triângulo, essa parte aqui ela tava mais fechadinha, aqui vai abrindo. Então, a gente vai ter que ir puxando mais, ó, passo meu fio guia por cima, tá vendo, ó? Do meu nó, do fio que vai dar o nó, e vou e dou o meu nó festonê. Então, vocês vão ver que a gente vai ter que ir puxando, porque a gente tem que juntar os 2 lados mesmo, tá, gente? Ó, ajeito o meu nó festonê 1, 2 vezes. Pronto, ó. E aí, vou jogando aqui pra trás. Qual que é o meu próximo fio? É esse fio aqui, ó. Esse fio desse nó, que seria aqui da 6ª fileira, tá? E o fio do lado de cá também o mesmo, da 6ª fileira, só que do nó de cá. Aí, eu passo aqui o fio guia por cima do que vai dar o nó. E dou o nó festonê 2 vezes. 1, 2. Assim. Qual que é o próximo fio que eu não usei ainda? Deixa eu ver. Agora, já é aqui aquele 1 que a gente fez por último. Lembra que seria o da 7ª fileira, ó. Então, cadê ele, ó? Ele tá aqui, ó. Não é esses 2 fios do meio. Esse daqui a gente vai dar por último, tá? Ó, são primeiro esse daqui, ó. Então, cuidado pra não ver pra ver se... Confiram se não tem fio escondido aqui embaixo, pra não pegar o fio errado. Então, ó, é o nó daqui da 7ª fileira da última, com o fio aqui da beirada, ó. Com esse fio da beirada dele de cá.
E o de cá também, ó. O meu último nó de cá, os 2 fios da beirada, ó. Então, vou e dou o meu nó festonê. De novo. E aí, gente, vocês vão ver que vocês vão ter que ir puxando pra fechar direitinho. Tá? Para um lado se juntar com o outro lado. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Ainda tem esses 2 fios aqui, ó. Esse meu último nó aqui, que é o nó do meio, que é aquele último do triângulo que a gente fez, esse nó aqui, ele tá com 2 fios no meio. Eu vou usar um só, que é o mais próximo aqui do lado que a gente tá fechando. Então, vou pegar metade dele, um dos nós, e deixo o outro aqui mesmo que a gente vai usar pra fechar o lado de cá. E pego agora o desse lado de cá, o último nó, confiro aqui. Vejo aqui, ó, os 2 fios do meio, pego só o que tá mais perto aqui pra eu fechar. O de cá eu vou usar pra fechar esse lado aqui, ó. E aí, com esses 2, dou meu nó festonê mais uma vez, ó. Ajeita aqui o nó com o dedo. De novo. 2. Pronto. Fechei um lado. E aí, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como que fica por dentro, ó. Tá vendo ali, ó? Foi o lado que a gente fechou. Então, já é um fechamento de uma das laterais da nossa cesta, ó. Tá vendo ali como é que fica? Fica assim, tá? Então, eu já sei aqui que esses meus nós foram dados certo, que eu peguei o fio certo. Então, antes de vocês cortarem a linha, confiram se vocês pegaram os fios certos, se vocês não pegaram o fio errado. E aí, sim, vocês podem cortar sem medo, tá? Eu vou cortar porque pro vídeo vai ficar melhor para vocês não se confundirem aqui na visualização. Mas vocês podem deixar para cortar o de vocês só no final. Não tem nenhum problema, tá? É até melhor, porque aí vocês conferem tudo. Então, eu vou cortar tudo aqui, os meus fios, ó. Pra ficar só realmente melhor para vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo, tá? Ó. Pronto. E agora, o que eu vou fazer, ó? Fechei um lado. Agora, eu vou soltar aqui pra eu fechar o próximo lado, tá? Eu vou fechar mais um lado com vocês pra vocês verem, mas, gente, é tudo exatamente desse jeito aqui, não tem nenhum segredo, ó. Então, agora, vamos fechar esse lado de cá, ó, esse lado aqui, porque é um quadradinho, né? Então, ó, vamos fechar esse lado de cá. Eu só vou virar assim porque é mais fácil pra mim fazer, tá? Ó, então, o que eu vou ver? Aqui, ó, metade, essa metade aqui dessa diagonal que eu vou usar, aí eu separo aqui todos os fios que eu vou usar, ó. E olha aqui o que sobrou. Lembra que eu falei que a gente ia usar a outra metade pra fechar aqui? Então, ó, do último fio sobrou metade desse fio que fica aqui no meio, porque tem 2 fios que passam no meio. Metade a gente usou pra cá, um deles usou pra cá e o outro fio a gente vai usar pra fechar esse lado de cá. Então, vou usar aqui, ó, separar os fios que eu vou usar tanto desse lado quanto desse lado, ó. E aí, quando eu for fechar aqui, vai ficar sobrando esse fio ainda que a gente vai usar pra fechar esse lado de cá e assim sucessivamente, até acabar todos os fios, tá? Então, os fios que eu não vou usar, eu vou prender aqui de novo, pra não confundir vocês e nem a mim. Pronto. Vamos lá, ó, de novo. Pego aqui meus 2 primeiros fios soltos. Quais que são? Esses 2 aqui. Pego e dou meu nó festonê. E, gente, pode apertar, tá? Pra ficar bem fechadinho. Pra uma parede se juntar bem com a outra, tá? 2. Pronto. Joga aqui pra cima. Qual que é o meu próximo fio que tá solto? Esse daqui, ó, que é um dos fios do meio que vem desse nó. E do lado de cá, a mesma coisa, ó. É o fio do meio que vem do nó do lado de cá. Então, eu pego ele. Gente, eu vou cortar esses fios aqui só pra realmente não atrapalhar na visualização pra vocês, tá? Porque eu sei que eu já peguei os fios certos, mas vocês não precisam cortar assim que vocês fizerem, porque tem que sempre conferir, né? Mas como eu já sei que tá certinho, eu já cortei pra facilitar pra vocês verem, ó. Então, eu peguei aqui meus próximos 2 fios. O fio guia passa por cima do fio que vai dar o nó. E aí, de novo. 2. Sempre 2 nós quando a gente vai fazer nó festonê. Pronto. Agora eu já vou cortar aqui pra facilitar pra gente. Agora o próximo aqui, qual que é o meu próximo fio solto? É o da beirada desse nó aqui, ó, que é o da sexta fileira, tá vendo? Ó, esse aqui, ó. Vou até contar pra vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? É o da sexta fileira, ó. Então, o fio
da beirada desse nó de cá da sexta fileira e do lado de cá a mesma coisa. Também é o que tá sobrando desse lado aqui, ó. E aí eu pego e dou meu nó festoné. A partir desse daqui que a gente tem que começar a apertar mais para um lado juntar com o outro, tá? Ó, 1, 2, pronto. Vejo aqui que tá bem juntinho, eu vou pegar e cortar. Mas eu só tô cortando, gente, reforçando, pra visualização de vocês. Vocês não precisam cortar assim como eu tô cortando agora. Deixa pra cortar por último, se vocês conseguirem estar visualizando bem, tá? Agora, o que sobrou aqui? Qual que é o meu próximo fio solto? Ainda o da sexta fileira, só o fio que vem do meio dele, ó. E do lado de cá a mesma coisa. O nó da sexta fileira, o fio que vem aqui do nó da sexta fileira, também o fio do meio. Pego e dou meu nó festonê também. 1, 2. Pronto, vou cortar aqui para eu não me confundir. E agora, qual que é o meu próximo fio? Ó, já é o meu último nó aqui da sétima fileira, só que é o fio da lateral dele, tá vendo? Ó, esse fio aqui. E do lado de cá a mesma coisa, ó. Também é o último nó da sétima fileira, só que o fio da lateral que vem da lateral dele. E aí eu venho e dou aqui o meu nó festonê. E puxo bem para um lado se aproximar o máximo possível do outro para a gente ter um cesto bem fechadinho. E puxo, aperto bem o nó, tá, gente? Ó, e aí eu tô cortando. E agora o que sobrou? Ó, do lado de cá, do nosso último nó, sétimo nó aqui, sobrou aquele que vem do meio que eu mostrei pra vocês. E do lado de cá, esse nó, como eu ainda não fechei esse lado de cá, ele ainda tem só que eu prendi porque eu não vou usar ele agora. Eu vou usar só um dos fios que vem do meio dele, ó. Tá vendo? Esse fio aqui, ó. Esse fio aqui, que eu vou usar. Então, eu vou pegar ele pra fechar o lado de cá, porque esse a gente vai usar pra fechar esse lado de cá. E, gente, é assim, exatamente isso de todos os lados, tá? Não tem nenhum segredo. Então, aqui meu segundo nó festonê. Ó, apertei bem. Vou cortar aqui. Pronto. E olha só como que ele tá ficando por dentro. Tá ficando fechadinho, ó. Desse jeito aqui que tem que ficar. Assim como ficou do primeiro lado. E aqui, ó, tem até uns fiapinhos que estão passando pra esse lado, mas não tem problema. Porque depois, quando a gente virar o cesto de volta, porque lembra, essa aqui é a parte interna dele, ó. Por isso que tem que ser, a gente tem que virar, porque a parte interna dele, essa parte fica escondida, que é um pouquinho mais feia, né? E essa aqui que a gente tá vendo é a parte que vai ficar do lado de fora, tá? Então, depois, quando a gente virar, a gente vai empurrar de volta esses fiapinhos aqui, caso de vocês tenham também, e esconder eles, tá bom? A gente vai passar cola ainda. E aí, gente, eu vou agora fechar os meus outros dois lados exatamente desse jeito que eu acabei de ensinar pra vocês, que agora só tá faltando dois lados, ó. Tá vendo? Ainda tem esse triângulo aqui. Aí ele vai vir aqui, ó. Vou empurrar ele aqui e a gente vai fechar essa lateral aqui, ó, desses fios aqui e essa lateral aqui desses fios, exatamente como eu já fiz aqui, tá? Usando todos os fios, não vai sobrar nenhum. Então, eu vou fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês quando eu tiver feito. Gente, acabei aqui então, ó. Fiz todos os meus nozinhos e já cortei tudo. E aí, o que a gente vai fazer? Olha só como que fica lindo por dentro. Que esse daqui é o lado que vai ficar exposto, na verdade, né? Esse é o lado interno. O que a gente faz? Se tiver algum fiapinho aí no de vocês, vocês vão pegar a pontinha da tesoura, ó. E com cuidado, vocês vão ir empurrando bem devagarzinho, ó. Tá vendo? Só cuidado com a mão aqui atrás. Mas é só pegar a pontinha da tesoura e ir empurrando aos poucos, tá? Assim. Aí vai empurrando até vocês verem que não tem mais nenhum fiapinho pra trás, tá? Pra ficar lisinho assim pro lado de fora, que é o lado que vai ficar exposto. E agora, o que a gente vai fazer? Vou virar aqui de volta, então. E é a hora que a gente vai usar a nossa cola. E como eu falei, vocês podem usar tanto essa daqui da Tec Bond, quanto essa aqui Pega Mil. Eu vou usar essa aqui hoje. O que importa para a cola é que ela seja uma cola para artesanato, tá? Ó, para artesanato, então tem que estar escrito que é uma cola de artesanato, tá, gente? Isso é muito importante. Essa cola aqui que eu vou usar hoje, ela é um pouquinho mais forte. Ela tem um cheiro bem forte, então se for usar ela, toma cuidado, tá? Porque ela tem realmente um cheiro bem forte que se ficar, às vezes, cheirando muito tempo, ou sentindo o cheiro dela por muito tempo, acaba dando dor de cabeça, tá? Ela é bem forte mesmo. Então, agora eu pego um pouquinho da minha cola e eu vou espalhar em todo esse lugar em que eu dei os meus nós festonês, tá? Então, eu espalho. Põe um pouquinho, e aí eu venho com o dedo mesmo e espalho, tá, gente? E aí vocês podem passar de uma forma que abaixe um pouquinho
esses fiapinhos de vocês. Não vai abaixar completamente, mas de uma forma que dá pra ajeitar, pra eles ficarem mais bonitinhos, tá? Ó, então passa a cola bem em cima de onde vocês deram o nó festonê, tá? Priorizem o nó e não esses fiapinhos, na verdade, ó. Passa em cima do nó. E aí vocês vêm e espalha com o dedo, tá? Ó, espalha. E pode passar bastante cola, tá, gente? Pra gente ter certeza que não vai soltar. Não é pra passar numa quantidade absurda, não, tá? É só pra ter uma boa quantidade pra dar pra passar bem em todos os nós e nos fiapinhos, tá? Aí, enquanto a cola tá secando, vocês vão ajeitando os fiapinhos pra eles ficarem mais baixinhos. Se quiser, pode passar um pouquinho a mais pra abaixar mais ainda os fiapinhos, tá? Não tem problema. E aí, gente, se vocês quiserem, se vocês não queiram que apareça esse fundo, vocês podem colocar, por exemplo, um pedacinho de pano, um forro. Só que o próprio chocolatinho em cima já vai tampar. E eu não me importo muito que apareça esse fundinho dela, porque, assim, pra mim, não é uma coisa que me incomoda, sabe? E aí, agora a gente tem que esperar a nossa cola secar. Ó, gente, então aqui a minha cola já tá quase 100% seca. E olha só como fica de pertinho. Eu tentei abaixar aqui todos os fiapinhos, o máximo que eu consegui, tá? Ó, acho que dá pra vocês verem bem. E agora, que eu tô vendo aqui que tá tudo pronto, de cá tá tudo certinho, eu venho e viro aqui o meu cestinho com muito jeito, com calma, tá? Ó. E aí, aonde é a quina, ela fica meio durinha, tá vendo? Porque a gente passou cola, deu nó. E aí eu venho com o dedão e eu tenho que fazer um pouco de força pra essa quininha voltar pro lugar dela mesmo, tá? Que é a quina da nossa caixinha, digamos, né? Do nosso cestinho, porque ele fica quadradinho. Ó. E aí eu venho, ajeito pra ele ficar aqui no formatinho dele. Que é assim, né? O formatinho quadradinho. Ó, gente, ajeitei aqui. Ele ainda fica meio redondinho, só que ele tá quadradinho aqui na base. E a minha orelhinha, ela tá bem aqui de frente, tá? E o legal é que, como esse cordão que eu tô usando, ele é um cordão que ele permite a gente dar um formatinho nele, assim, ele não é tão mole igual um barbante, por exemplo. Eu consigo, por exemplo, dobrar uma orelhinha minha assim, ó. Fazer uma delas ficar dobradinha, a outra retinha. Olha só que gracinha que fica. Eu gosto de deixar assim, eu acho que fica bonitinho, tá? E ó, aqui embaixo vocês vão ver que às vezes ainda vai ter alguns fiapinhos pra fora. Então, é só a gente fazer aquilo. Pegar a pontinha da tesoura com cuidado e passar lá pro outro lado, tá? Ó, gente, agora que o nosso cestinho tá pronto, ele tá prontinho, tá? Resolvi dar uma complementada nele com esse fio aqui e fazer esse lacinho, tá? Eu não lembro direito o nome desse fio, não tenho certeza. Mas ele também é da marca Danitex. E eu escolhi ele porque ele tem essa cor cobre. E é meio alaranjado, que eu achei que fica mais a cara da Páscoa, esse tom laranja. Então eu escolhi ele, tá? Ele é um fio bem fininho. Se você não tiver ele ou não quiser comprar ele, por mais que eu recomende, porque eu acho que ele é a cara da Páscoa, você pode usar qualquer outro fio que você tiver. Um fio dourado, por exemplo, pra dar um enfeite a mais, né, pro seu cestinho. Mas eu vou deixar o nome dele aqui certinho na descrição aqui do vídeo com a lista de materiais completa, tá? E agora, pra fazer ele, eu preciso cortar aqui 2 fios de 1,30 m e um fio de 60 centímetros. O fio de 60 centímetros a gente vai usar daqui a pouco. E aí, o que eu faço? Eu pego minha fita métrica e vou marcar aqui 25 centímetros dele, tá? Então, eu pego aqui 25 centímetros, marco. E aí, gente, o lado dos 25 centímetros tem que ficar do lado de dentro, que vai ser o lado de dentro pra cá, tá? Porque a gente vai fazer o nó quadrado, ó. Eu até coloquei do lado errado. Deixa eu virar aqui. Pronto. Ó, dos 25 centímetros tem que ficar pra cá. Agora eu pego o meu outro fio de 1,30 m e meço aqui de novo 25 centímetros. Ó, 25 centímetros. E aí o lado curtinho vai ficar aqui pra dentro também, tá? Ó. Pra cá. E aqui, ó, vejam que o lado que eu medi 25 centímetros tá pra dentro. E agora, com os fios maiores, eu vou dar o nó quadrado. E, gente, é um nó quadrado normal, tá? Ó, primeiro eu faço pro lado, eu sempre começo pela direita. E depois faço com da esquerda, tá? Faço pra esquerda. E aí, ó, ainda assim, mesmo sendo um fio bem fininho, muito pequenininho, ele fica com essas orelhinhas. Então, eu tenho que vir aqui com meus fios e puxar aqui os 2 fios do meio pra guardar essas orelhinhas, tá? Igual quando a gente fez aqueles fios que a gente adicionou no começo. E agora, gente, eu vou continuar dando meu nó quadrado normalmente. Aqui é o nó quadrado contínuo, tá? Então, eu vou fazer um embaixo do outro. Ele fica bem pequenininho. Eu vou aproximar pra vocês verem melhor como que fica.
Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só fazer alguns. E aí, a gente vai fazendo um nó quadrado embaixo do outro até dar 20 centímetros, tá? 20 centímetros de nó. Então, ó, como é que tá ficando, ó. É um nó quadrado bem pequenininho, tá vendo? Como ele fica bem pequenininho, bem delicadinho, ó. Então, eu vou fazer aqui até dar 20 centímetros e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, terminei aqui, ó. Fiz 20 centímetros, vou até medir aqui com vocês pra vocês verem. Fiz 20 centímetros de nó, tá? Ó, deu certinho 20 centímetros aqui. E aí, sobrou só isso aqui do meio, né? 5 centímetros mais ou menos. E aqui, dos fios da laterais, sobrou um pouquinho. Agora, eu venho com a minha tesoura. Corto aqui, não precisa cortar tão rente, tá? Deixa umas pontinhas assim, ó. Tá vendo que ainda ficou 2 pontinhas? Então, agora eu venho aqui, ó, com o meu fio, com os meus fios, e dou um nozinho comum atrás. Pode ser em qualquer lado, ó. Tá vendo? Ó, peguei e dei um nó comum, só aqui atrás, tá? Antes de cortar os fios. Assim, tá? Agora eu venho, corto os meus fios. E aqui, gente, vocês podem fazer 2 coisas. Vocês podem passar a cola pega 1000 aqui na pontinha, ou vocês podem fazer igual eu vou fazer, que como esse fio aqui ele é um fio sintético, a gente pode usar o isqueiro pra queimar a pontinha dele, entendeu? Pra gente não deixar essas rebarbas aqui voltarem e o nó não se desfazer. O que é importante é vocês queimarem com a parte azul, tá? Com a chama azul do isqueiro. Ó, então eu vou queimar aqui. Ó, eu queimei aqui a pontinha, mas se você não quiser, nunca fez isso, não tem problema. É só você pegar, vou até fazer aqui com vocês, ó. Pega só um pinguinho mesmo de cola, ó. Passa nessa pontinha, espalha aqui bem e espera secar. Só isso, tá? Eu vou pegar então, ó, juntar as 2 pontas e cruzar, ó, assim. Vou cruzar aqui assim, ó, de uma forma que o que for a ponta do lacinho fique mais ou menos do mesmo tamanho. Então, eu cruzo aqui e aí nesse cruzamento aqui, ó, eu pego embaixo aqui, ó, marco onde vai ser e coloco um pinguinho de cola também, ó. Coloco cola aqui e volto aqui pro lugar, ó. Tá mais ou menos do mesmo tamanho, tá vendo aqui as 2 pontinhas? Eu volto pro mesmo lugar aqui e tem que ficar segurando, tá, gente, pra secar. Gente, tá quase 100% seco, eu coloquei mais um pouquinho de cola, eu passei cola tanto em uma fita quanto na outra pra ela grudar melhor, tá? Então, eu pus um pinguinho desse lado aqui atrás e grudei melhor, tá? Porque quando eu coloquei de um lado só, não tava grudando muito bem. E aí, tem que ficar segurando mesmo, porque essa cola é um pouco chata e ela demora a secar nesse fio aqui, tá? E aí, pra eu fazer o meu laço, eu vou pegar essa argolinha aqui que se formou e vou simplesmente juntar o miolinho dela aqui onde já tá o ponto que eu colei, ó. Bem aqui assim, tá? Ó, aqui. Onde já tá o ponto que eu colei. Aí, o lacinho vai ficar aqui. Eu vou colar bem no meio onde a gente já tava colando. Então, eu vou pegar aqui, colocar mais um pinguinho de cola. E aí, eu vou colocar a cola aqui, no miolinho onde eu vou colar. E aqui, no fio, onde vai encostar, nessa parte que ele vai encostar, tá? E aí, eu junto aqui os 2 lados e fico segurando, assim, tá bom? Pronto, gente, ó, fiquei segurando e colou, tá? O único chato realmente que eu falei pra vocês, tem que ficar segurando firme, tá? Pra ele colar 100%. E aí, pra não ficar essa cola feia, pra gente fazer ficar mais bonito isso aqui, o que eu vou fazer? Eu peguei aqui um fio, um fio de 60 centímetros do mesmo fio que eu usei pra fazer o laço. E aí, o que eu vou fazer? Essa aqui é a minha parte da frente do laço. Você pode escolher essa parte também, mas pra mim faz mais sentido ser essa parte aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou virar ele aqui de costas. Vou pegar o meu fio e passar aqui bem pelo meio dele e segurar aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou deixar aqui passando o meio e vou deixar uma ponta aqui sobrando. Agora, com essa parte maior aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou circundando aqui, ó, toda essa parte aqui que é o miolinho do meu laço, tá? E aí, o que é legal? Colocar um fio passando ao lado do outro, tá? Pra não ficar embolado ali na frente. Ó, gente, circundei aqui. E ficou assim, ó, na parte da frente, tá vendo, ó? Um fio do lado do outro, não um por cima do outro. Então, aqui na parte de trás, com as 2 pontas que sobraram, eu venho
Ó, essa pontinha sobrou aqui, que foi aquela primeira que a gente colocou. E sobrou essa ponta aqui que a gente ainda não enrolou. Então, ó, vou pegar aqui a pontinha dele e dar um nó comum aqui atrás, tá? É só passar um fio pelo outro e dar um nó comum, tá, gente? Só pra gente fechar essa parte aqui, ó. E tem que ser na parte de trás do laço, na parte que vai ficar escondida, tá, ó. Então, eu faço um nó comum e 2, tá? Então, dou 2 nós comuns, um em cima do outro, pra prender bem, tá? Vou mostrar de pertinho pra vocês como que ficou esse nó. Tá vendo? Tem um nozinho aqui, ó. Ó, nozinho comum que eu dei, um em cima do outro. Agora eu vejo como que tá aqui minha parte da frente. Se tá bonita, se eu tô gostando, se é assim que eu quero que fique, pra mim tá ótimo. Agora eu venho com a minha tesoura e corto aqui os fios que sobraram desse meu nozinho, ó. E ficou assim, tá? O nozinho aqui atrás, o nó comum que a gente deu. E aqui na frente ficou assim. Agora, o que eu vou fazer? A gente vai passar, a gente vai ver aqui onde a gente quer colar, né? Eu vou colar bem aqui nesse nozinho do meio. Vou colar aqui. E aí eu vou passar cola tanto aqui atrás quanto aqui, tá bom? E, gente, como eu falei, tem que ficar segurando até secar, tá? E aí a gente passa um pingo de cola aqui, aqui atrás também, que vai colar melhor uma adere na outra, tá? Ó. Aí eu vou colar aqui bem no meio e vou ficar segurando aqui agora até secar, tá bom? Gente, tá pronto o nosso cestinho, ó, o meu aqui já colou, meu lacinho colou. Você não é obrigada a fazer, mas vamos combinar que fica muito mais bonitinho com o lacinho. E antes de você sair do vídeo, não esquece de olhar o presente que eu deixei pra você aqui no primeiro link da descrição, tá? E, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um ótimo presente pra você que nessa Páscoa não quer gastar muito e ainda assim quer entregar uma coisa com muito amor. E não tem nada mais amoroso do que algo que a gente faz com as nossas próprias mãos. E aqui dentro cabe muito chocolate. Então eu espero que vocês presentem muitas pessoas que vocês amam. E quando vocês fizerem, me marca lá no Instagram que eu quero ver. Então deixa aqui seu like se você gostou do vídeo. Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou. Ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. E eu te vejo nos próximos tutoriais. Beijo!